Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o Eduardo Bolsonaro voltou a atacar o governo Lula e no ataque tentou levantar a bola do governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, como se tivesse sido um governo maravilhoso, falando que vai querer comparar. Vamos então aqui trazer algumas informações com o Eduardo Bolsonaro, claro, de maneira esperta e malandra, esconde, mas eu vou rebater aqui alguns pontos e mostrar para vocês que a coisa não é tão boa quanto eles pregam nas redes sociais deles, né? Bolsonaristas radicais por aí. Mas antes eu quero agradecer, quando eu parei para gravar esse vídeo, a gente estava aí quase alcançando os 119 mil inscritos, então já agradeço a todos aqueles que estão, bora atrás dos 120 mil e a sua ajuda pode ser muito importante, se inscrevendo, se não está inscrito ainda, ativando o sininho, deixando o like se gostar do vídeo, só se gostar, se não gostar, mete o dedo no dislike, faz parte, comenta aqui embaixo e compartilhe, espalhe para que mais pessoas venham para esse espaço, como eu digo sempre, todo engajamento é muito importante, né, para que quem não está aqui com a gente venha para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Pessoal, o Eduardo Bolsonaro acordou no dia 27 de janeiro, disposto a partir para cima do governo Lula, que sim, já cometeu os seus erros, certamente cometerá outros, e eu aqui não passo pano, já falei várias vezes, quem está aqui há mais tempo sabe. Mas me assusta é ver como que o Eduardo, filho de Jair, consegue ter a coragem, né, de postar algumas coisas, tendo ele apoiado o governo do pai. Né, em muitos aspectos, ele não tem moral para apontar o dedo para os outros. Eu vou mostrar aqui um caso. Poderia trazer outros. Eu estou muito atento à estratégia deles de tentar pintar Bolsonaro como se tivesse sido um grande presidente que não foi. Tanto não foi que perdeu uma reeleição. Primeiro presidente, né, que disputa uma reeleição que perde. Então é isso. Vamos lá então para um tweet dele aqui que diz: quando saírem os resultados de 2023, vamos comparar com 2022. Isto é, se a quadrilha chegar ao final de 2023 no governo. Aí ele continua. Lembrando, aí aqui já vou trazer um detalhe sobre isso, que 2022 estávamos ainda engatinhando, retornando do tombo da pandemia, guerra na Europa, recém-iniciada e maior estiagem dos últimos 90 anos. Aí ele coloca uma imagem postada pelo Jair no Instagram, que comemorava alguns números de 2022. Aí vamos pegar aqui qualquer estratégia. Primeiro ele fala que vai querer comparar os dados, né, 2023 e 2022, mas de forma esperta e malandra, sabendo que 2023 pode ser melhor do que 2022, ele já deixa aberta uma porta para desculpa no futuro. Ah, não, mas é porque em 22 estávamos engatinhando, retomando o tombo da pandemia, como ele diz, guerra na Europa e maior estiagem nos últimos 90 anos. Então, né, qualquer crítica que se faz, né, eles vêm com essa conversa fiada de pandemia e guerra na Ucrânia, como se isso aqui agora fosse um impeditivo para fazer o que tinha que ser feito no Brasil e que eles não fizeram. Né? Quando eu já disse várias vezes, uma crise como nós tivemos tem seus aspectos muito negativos, sim, mas ela abre possibilidades para que você faça reformas estruturantes que não foram feitas no governo Bolsonaro. A que foi feita a reforma da Previdência antes da pandemia, e uma reforma, na minha opinião, muito ruim, que nem devia ter sido feita. Eu acho que precisamos sim de uma reforma da Previdência, não aquela. Então, depois da pandemia, com uma janela de oportunidades abertas para que se fizesse uma reforma tributária, por exemplo, corrigindo as inúmeras injustiças no Brasil, não fizeram. E aí, vamos observar aqui alguns pontos, porque se eles tentam, né, mostrar e trazer alguns números positivos do governo, querendo dizer que, nossa, foi um governo maravilhoso, tem gente que fala que foi o melhor presidente da história desse país, vamos trazer aqui porque o governo Bolsonaro deixou uma herança muito ruim na área da economia para o governo seguinte. O que não quer dizer que Lula não deva ser cobrado para que se faça as coisas certas. Eu estou aqui, já fiz algumas cobranças, continuarei fazendo. Mas vamos observar aqui alguns números. Endividamento das famílias. Vou deixar link de tudo aqui para vocês, pessoal, para quem quiser compartilhar. O endividamento das famílias chegou a um patamar inédito no Brasil em 2022. Isso aqui é matéria de 19 de janeiro. Segundo o levantamento da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 77,9% dos entrevistados, né, fecharam o ano com alguma dívida a vencer. E detalhe, é o quarto recorde consecutivo, ou seja, 2019, antes da pandemia, bateu um recorde, governo Bolsonaro. 2020 e 2021, com pandemia, os recordes foram renovados. 2022, com a pandemia, né, praticamente resolvida, as pessoas já convivendo, sem isolamento e tudo mais, nós continuamos aqui a ver Bolsonaro bater esse recorde lamentável. E vai destacar que o valor representa um aumento de 7 pontos percentuais em relação a 2021, quando a taxa foi de 70,9. Quais os motivos?
O levantamento aponta que cenário de pandemia seguido de inflação e juros altos. Inflação, diga-se de passagem, que não é porque tem gente demais querendo comprar e falta o produto, não. É inflação por responsabilidade do governo, né, em relação ao estoque regulador que o Brasil deixou de ter, preço de combustível, daqui a pouco eu falo sobre isso, e parte dessa inflação, sim, por conta do cenário externo, sim, da pandemia que influencia. Juros altos, que no Brasil é o maior do mundo, daqui a pouco eu falo disso. E, na verdade, a causa das causas antecede a pandemia. Eu, inclusive, sigo a linha de muitos economistas que apontam o modelo econômico vigente como causa também, né, de tudo isso de ruim que temos visto no Brasil, o modelo que foi mantido pelo governo Bolsonaro ao longo dos 4 anos. Além do endividamento recorde, temos um outro recorde produzido por Bolsonaro, que é na inadimplência. 28,9% dos entrevistados estão inadimplentes. Era 25,2% em 2021, então um aumento de 3,7 pontos. Isso aqui não é que a pessoa foi irresponsável, gastou mais do que se ganha e se endividou, não. Se fosse um percentual pequenininho aqui, tudo bem. Mas é muita gente endividada, né, inadimplente. Além de endividada, que você pode estar com dívida que não venceu ainda. E você pode estar com dívida já vencida e ser considerado, então, um inadimplente. Por que a pessoa se endividou e não consegue pagar? Porque o custo de vida aumentou, a inflação, principalmente em alimentos, a pessoa se endivida, né, não consegue pagar e tem que fazer a escolha. O que eu pago aqui agora? Pago a farmácia, pago o supermercado, pago o cartão de crédito? Então, realmente a situação para muita gente não está fácil. E por falar em inflação, o desafio Eduardo Bolsonaro é me mostrar quando foi que o diesel no Brasil foi vendido mais caro que a gasolina. Só no governo Bolsonaro. Isso aqui impactou o quê? No frete e, por consequência, no preço de tudo. Então, o preço da Petrobras, com o Eduardo Bolsonaro e essa política vigente até agora, e o seu pai criticavam, tem vídeo deles, 2017, criticando o absurdo, estamos aqui nos Estados Unidos abastecendo, o preço no Brasil, não sei o quê, e aí chegaram no poder e não fizeram nada, né? Viraram tchutchucas na mão dos acionistas e do tal mercado. Né? O diesel hoje, insisto, mais caro que a gasolina. Então eu tinha um carro a diesel, era vantajoso para quem roda muito pagar mais caro num carro a diesel, porque, né, a médio e longo prazo você conseguia, né, economizar pagando um combustível mais barato. O que aconteceu com muita gente comigo, né, não fica viável ter um carro desse, então é melhor você vender, comprar um carro mais barato, que é flex, para pôr gasolina, para pôr álcool. Agora, e quem tem caminhão? Não tem essa opção, tem que transportar e repassar o aumento no frete, que é repassado pelos lojistas, pelo comércio, para o preço para o consumidor final. Então isso aqui é inegável. E o que acontece no Brasil? Se tem inflação, a receita desde 30 anos atrás aí é a mesma. Vamos subir o juro para baixar a inflação. E o Brasil hoje tem a maior taxa de juros do planeta. Quando você pega o juro e desconta a inflação, prejudicando as pessoas que tomam empréstimo, as empresas, a União, né, com o serviço da dívida. E mesmo assim, com os juros altíssimos, a inflação aqui ficou acima do centro da meta, que é estipulada pelo Banco Central, e do teto também, que você tem lá um mínimo, máximo, rompeu. Aí o presidente vai lá, faz uma notinha explicativa e fica por isso mesmo. E por falar em dívida, vamos lá para um outro recorde do governo Bolsonaro que o Eduardo esconde nas suas redes sociais. Dia 26 de janeiro, notícia quentíssima, foi informado: a dívida pública federal brasileira cresceu 6,02% em 2022, fechando o ano em 5 trilhões 951 bilhões. Né? Antes era de 5 trilhões 613 bilhões no ano de 2021. Segundo o relatório, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, é bom destacar quem que está divulgando. Daqui a pouco aparece alguém falando, deve ter sido algum comunista que divulgou isso. Não, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Este é o maior valor da série histórica, iniciada em 2004. Parabéns, Bolsonaro, mais um recorde batido pelo seu governo. No Brasil, já há muito tempo, quando se fala em cortar despesa, não se fala em despesa financeira. É só na saúde, educação, não reajusta salário, vai sufocando o povo mais pobre, a classe média, para manter a festa, a farra dos rentistas. E por falar também em corte, no fim de 2022, Eduardo Bolsonaro, a gente viu muitas notícias, não tinha recursos para emitir passaporte. Universidades federais, eu sou de Uberlândia, a UFA aqui, né, com dificuldades de funcionar. Né, despesas básicas, a fila gigantesca no INSS, falta de dinheiro para merenda escolar, né, falta de dinheiro para ciência, tecnologia. Eu poderia trazer aqui uma lista gigantesca,
enfim, da irresponsabilidade desse governo que abriu as torneiras perto da campanha para comprar voto. Né? Não estou dizendo que não foi importante para quem recebeu, mas claramente é uma medida eleitoreira populista. Então é isso, vamos voltar aqui ao Eduardo Bolsonaro. Comparar 2023 e 2022? Sim, vamos comparar sempre. Quem venceu tem que ser cobrado e eu vou cobrar. Mas não podemos esquecer a terra arrasada deixada por Jair Bolsonaro em várias áreas. E eu já falei no outro vídeo, mas a coisa é tão escandalosa que eu tenho que repetir aqui. Banco Central identifica erro de US$ 1 bilhão por mês e fluxo cambial de 2022 passa do positivo para o negativo. E até agora nenhuma palavra de Eduardo Bolsonaro sobre esse erro de mais de 60 bilhões de reais só em 2022. E o saldo do fluxo cambial, que era positivo, comemorado pelos governistas, ei, governo Bolsonaro, Banco Central, só alegria, agora está negativo, e aí? Aí vem o secretário, pede desculpas, opa, que bonito, pediu desculpas. E a grande mídia dando pouquíssimo destaque para isso. Claro, vai que o povo acorde para o que acontece no Banco Central em relação ao sistema financeiro, ao mercado e tudo mais. Porque o mercado tem parte da grande mídia, salvo exceções, como garganta de aluguel para atender aos seus interesses. Vamos que agora trazer uma outra notícia. Com visto oficial prestes a expirar, Bolsonaro deu entrada em um processo de mudança de visto que lhe permite ficar mais tempo nos Estados Unidos. O oficial expira dia 30 de janeiro e ele está pedindo o visto agora de turista, que tem validade de 90 dias. Então, Bolsonaro, se conseguir, poderá ficar aí em fevereiro, março e até o fim de abril nos Estados Unidos. Vamos ver, se ele não conseguir, vai para onde? Se realmente esse visto que expira no dia 30 não for renovado para um outro tipo de visto, qual vai ser o destino dele? Vai voltar para o Brasil, coisa que ele está com medo porque tem medo de ir para a cadeia? E não duvidem, se ele voltar, vão tentar fazer uma grande mobilização para recebê-lo no aeroporto, fazer uma festa, porque sim, ainda temos muitos fanáticos que enxergam Bolsonaro como vítima do sistema, um coitado que tentou fazer a coisa certa, mas que foi impedido. Michele já voltou ao Brasil sem Bolsonaro, segundo foi divulgado. Ela voltou por conta das aulas da filha, Laura, que começam na semana que vem. E por falar em família Bolsonaro, Léo Índio, sobrinho de Jair e muito próximo de Carluxo, chegaram a dividir uma mesma casa, é alvo da operação da PF contra atos golpistas. Operação Lesa Pátria ainda cumpre mandados de prisão no DF e em 5 estados. Eu parei para gravar esse vídeo pouco antes das 17 horas e não se tinha notícia se ele teria sido preso ou se esse mandado aqui em relação a ele era só para busca e apreensão de objetos, de material na residência dele. Léo Índio publicou no próprio Instagram, no dia 8, uma foto sua no teto do Congresso. Então, ele deu provas contra si mesmo, ele já ocupou cargos no Congresso Nacional e é investigado por rachadinhas no Legislativo do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2021, Léo Índio ocupou um cargo de auxiliar administrativo júnior na liderança do PL no Senado com salário de R$ 5.735. Ele foi exonerado do cargo 6 meses depois, após a colunista do UOL, Juliana Dalpiva, revelar que ele era funcionário fantasma. Ei, gente, é cada uma, hein? Mas é isso, pessoal. O que vocês acham de cada um desses assuntos abordados aqui? Deixa no comentário, porque a opinião de vocês é muito importante para mim e para os outros que visitam aqui o canal. E quem puder, espalhe o vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor.